Glórias sejam dadas ao Senhor. Homem fraco. Eu falei o seguinte: glórias sejam dadas ao Senhor. Essa é a igreja. Meus amados, Elias, profeta Elias, profundamente triste, em depressão, com medo, esta que é a palavra, com medo de uma mulher, ele se refugiou no deserto e disse: não, eu não aguento essa pressão, eu quero é morrer, eu prefiro a morte. E ficou lá. Mas o Senhor visitou o profeta e disse: profeta, que fazes aí? Esse não é o seu lugar. Levanta-te, volta pelo caminho que você veio e vai fazer a minha obra. Glória sejam dadas ao Senhor. Glória a Deus. Vamos começar saudando o Senhor Jesus com uma salva de palmas. Meus amados, eu hoje não estava como o profeta Elias, porque eu não temo os desafios que são colocados à minha frente para parar a obra. Nunca temi, até hoje. Mas eu estava ali sentado, pensando em passar 2 semanas sem pregar a palavra do Senhor. Não gostaria de pregar nem hoje, nem quarta, nem domingo, nem na outra semana. Por quê? Para recarregar as baterias. Eu estava assim meditando quando chegou a diaconisa Jasmina. Pastor, eu fui escolhida para ser a preletora desta noite, mas eu fiquei afônica. Minha garganta está realmente sem condições. Eu estou sem condições. E eu lhe repasso essa missão. Eu lhe repasso então. E lhe dou apenas o texto. Eu digo: ah, Senhor, já sei. Tu estás me dizendo, Senhor, para eu me levantar, Senhor, e pregar a tua palavra nesta noite. Palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E eu, como o profeta Elias, me levantei e fui. E eis-me aqui. Graças a Deus. Glória a Jesus. E perguntei: qual é o texto? Lucas capítulo 5, versículo 17. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Lucas, no capítulo 5, versículos 17 e seguinte. Soldado de Cristo é aquele que está alistado no exército de Cristo e sempre preparado para o que quer e vier. Esse é o soldado de Cristo, o embaixador de Cristo, o representante de Cristo aqui na terra. Todos nós somos alistados, estamos alistados nesse exército e não podemos negar fogo. Precisamos vir para a igreja a perguntar o seguinte: o que eu devo fazer em benefício da obra do Senhor? Qual é o meu serviço? Eu quero servir de algum modo, eu tenho algum dom, Deus sabe disso, eu preciso servir, eu preciso fazer alguma coisa, me dá um serviço, eu estou aqui de prontidão. Esse é o soldado de Cristo.
E não perguntar o que a igreja pode fazer por mim e para mim. Não, o que você pode fazer para a igreja. Glórias sejam dadas ao Senhor. Nós somos discípulos, somos servos, somos soldados, somos embaixadores, somos filhos de Deus para fazer a obra do Senhor. E diz assim a palavra de Deus. E aconteceu o quê? Num daqueles dias estava ensinando Jesus, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Aleluia. Amém. Glória a Deus. A virtude de Jesus estava com ele, ele estava cheio de virtude, propenso, estava ali para produzir milagres. O que estavam fazendo ali fariseus e doutores da lei? Será que eles foram com sede de ouvir alguma verdade? Será que eles foram para lá com curiosidade, como fez Zaqueu, de ver Jesus? Não! Eles estavam ali para ouvir alguma coisa dissonante da lei de Moisés, algum deslize do Senhor Jesus, para que pudesse recriminá-lo. Porque em todo o tempo, em todo o ministério do Senhor Jesus, os seus adversários, fariseus, mestres da lei, todos eles procuravam matá-lo, procuravam uma falha no Senhor Jesus, algo que Jesus dissesse que pudesse, através dessa palavra, ser incriminado. E eles então levariam Jesus para o sinédrio, para ser condenado. Mas Jesus nem estava aí. Poderia parecer o maior doutor, o maior mestre da lei. Jesus era o mestre maior por excelência. Jesus é a verdade maior por excelência. Jesus é a verdade, Jesus o caminho, Jesus a vida, Jesus mestre da sabedoria. Glória a Deus. Um desses mestres, doutores, apareceu a Jesus à noitinha, Nicodemos, para aprender com o Senhor Jesus. E aprendeu e se converteu. Aleluia, Senhor. Um dos maiores mestres daquela época era Saulo de Tarso, doutor da lei, perseguiu os cristãos. E Jesus disse: esse aí vai ser para depois, quando eu ressuscitar. E quando Jesus ressuscitou, teve um encontro com Saulo de Tarso. Aleluia. E Saulo de Tarso, que depois se transformaria no apóstolo Paulo, aleluia, se rendeu aos pés do Senhor Jesus. Caiu dos joelhos no caminho de Damasco, quando ele iria lá exatamente para perseguir os irmãos. E Jesus perguntou a esse doutorzão: por que me persegues? Aí ele caiu em si. Para começar, ficou logo cego, como se ele dissesse: cadê a sua sabedoria? Você é doutor da lei, eu sou doutor do céu. Está aqui o Verbo encarnado, está aqui o Deus que se fez carne para te ensinar. E tu vais ver, Paulo, tu vais ver, Saulo de Tarso, o quanto é padecer por causa do meu nome. Uma salva de palmas, Senhor Jesus. Tu vais ver, Saulo de Tarso. E aconteceu exatamente isso. E Paulo conta na sua palavra, em uma de suas cartas, que padeceu fome, nudez, perseguição, açoites, prisões. Tudo padeceu por causa do Evangelho. Ainda recebeu um espinho na carne, ele mesmo conta, e rogou ao Senhor 3 vezes: Senhor,
me livra desse espinho. E era na carne, e era no corpo. Mas o Senhor Deus respondeu: não, a minha graça te basta. Glória sejam dadas ao Senhor Jesus. Glória a Jesus. E hoje eu digo para o Senhor: como posso, Senhor, negar-me, Senhor, diante de Ti, que tantas coisas fez por minha vida, me livrou da morte eterna, me livrou parte da minha família da morte eterna. Senhor, Tu que me deste, Senhor, tudo que eu tenho pedido, Tu tens me favorecido, tem me respondido. Senhor, como eu posso me negar, Senhor? Como eu posso fazer corpo mole diante da Sua obra? Por isso eu me levantei e disse: eis-me aqui, Senhor. Agora, Espírito Santo, dai-me a palavra que eu preciso proferir nesta noite. Glórias sejam dadas ao Senhor. E os homens da lei estavam ali, e eles conseguiram, mas não conseguiram nada que incriminasse o Senhor Jesus. Vocês sabem qual foi a causa maior que eles encontraram para crucificar Jesus? É porque Jesus se fazia Deus a si mesmo, dizia que era Deus, e eles receberam isso como uma blasfêmia contra Deus. Uma pessoa como outra qualquer, um homem que veio de Nazaré, como é que ele pode dizer que é Deus agora? Vocês vão ver aí no decorrer da mensagem. Glórias sejam dadas ao Senhor. E diz a palavra do Senhor: e eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante de Jesus. Vejam bem, Jesus estava numa casa, e vocês já viram aqui que havia uma multidão em volta dele. A casa estava superlotada, e por fora da casa também. E eis que os homens levaram para Jesus um paralítico. No Evangelho segundo São Marcos diz que foram 4 homens. Não diz aqui no Evangelho de São Lucas, nem no Evangelho de São Mateus. Mas nós sabemos que 4 homens levaram um paralítico numa maca. E eles chegaram, não podia de maneira alguma passar para dentro daquela casa, por causa da multidão. Então veio a estratégia. Eles fizeram o seguinte, diz a palavra do Senhor: e não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram o paralítico na cama, até o meio, diante do Senhor Jesus. Vejam bem, Jesus estava aqui, pregando, falando de coisas divinas, quando ele viu uma maca com um homem, com um paralítico. Foi assim que aconteceu. Mas isso já estava registrado nos anais do céu. Amém, queridos? Glórias sejam dadas ao Senhor. E vendo ele a fé deles, disse: homem, os teus pecados te são perdoados. E é o mais importante na nossa vida, é receber o perdão divino. Aquele homem poderia até ficar paralítico o resto da vida, e poderia até morrer assim, mas ele precisava ganhar o céu, e Jesus sabia disso. Por isso a primeira providência do Senhor Jesus foi perdoar os pecados daquele. E aqui nós vemos a primeira manifestação, não só do poder do Senhor Jesus, mas manifestação da sua divindade, ou da sua deidade. Jesus dizendo: eu sou Deus. Aos fariseus não aguentaram. Por quê? Porque só Deus pode perdoar pecados.
Amém, igreja? E Jesus perdoou pecados, não apenas deste, perdoou daquele ladrão que estava sendo crucificado juntamente com Jesus. Ele perdoou os pecados daquele ladrão. Isso quer dizer, Jesus é o Verbo, é o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Palmas para o Senhor Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Glória a Jesus. Os fariseus não suportaram isso. Mas eu quero te perguntar, você que já tem talvez uns 10 anos de crente, talvez 5, talvez 3, talvez 18, talvez 20 como eu, a quantas pessoas você apresentou Jesus? Quantas pessoas você conseguiu trazer, pelo menos para a igreja, para ouvir a palavra de Deus? Nesses últimos 5 anos, não responde. Nesses últimos 6 meses, você que tem muitos conhecidos aqui em Aquiraz, vizinhos, pessoas que passam por você, tem algum tipo de relacionamento com você, mas que está a caminho da perdição, e você sabe disso. A quantas pessoas você falou que é crente e que você convidou para ir à igreja, porque na igreja se prega a palavra de Deus e a palavra da verdade. Quantas vezes, quantas pessoas você convidou nesses últimos 2 meses? Esses homens nos dão hoje um exemplo de fé e de confiança no Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Um exemplo de confiança, de fé. Eles pegaram, sabendo que, colocando aos pés do Senhor Jesus um paralítico, alguma coisa iria acontecer. Jesus não iria passar em branco, ou Jesus não iria olhar assim: que homem é esse? O que é que está fazendo aqui este homem? Quem colocou aqui? E continuar a sua pregação como se nada tivesse acontecido. Não, Jesus viu que aquilo era uma alma perdida, uma ovelha perdida, e Jesus veio para buscar os perdidos. Palmas para o Senhor Jesus. Ele veio para me buscar, Ele veio para buscar você que estava perdido. Ele veio para buscar você que estava perdida, você que estava perdido. Graças a Deus. E nós sabemos disso. É o graças a Deus, é o louvo a Deus aqui, é aleluia aqui. Mas nós não tomamos uma decisão de ser soldado de Cristo, de trazer pessoas, de trazer os paralíticos espirituais para apresentar a Cristo. Por causa de quê? Porque nós muitas vezes nos tornamos paralíticos. Amém? Tolhidos no nosso desejo. Nós não temos ânimo, às vezes não temos coragem, às vezes não somos ousados bastante, e às vezes, me desculpe igreja, nós sentimos vergonha de falar do Senhor Jesus, de convidar uma pessoa para a igreja. Caiam as máscaras e aceite, porque é de Deus. Verdade. Esses homens, esses 4 homens que levaram um paralítico, certamente era um paralítico conhecido por eles, há muito tempo sofrendo numa cama, não saía do lugar. E eles, quando souberam que Jesus estava em determinada casa, eles convencionaram, eles resolveram, diligenciaram para ir até a casa do paralítico, e chegaram lá e disseram: olha, aí está o Senhor Jesus. O paralítico também certamente conhecia Jesus, ele se encheu de alegria. Também aquele paralítico era um homem de fé, porque ele podia dizer: não, eu não vou ao Senhor Jesus, eu sei que para mim não tem jeito. Quantas pessoas estão assim? Estão afundados na lama do pecado, estão de tal modo enegrecidos pela perdição e pelas trevas, que diz: para mim não há jeito. Mas Jesus nesta noite te diz que tem jeito sim para as ovelhas que estão perdidas. Glórias sejam dadas ao Senhor Jesus. Há jeito sim. Jesus veio para os perdidos. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver o desenrolar. Aí, aquela história: os escribas e fariseus
começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, se não só Deus? Eles não falaram, eles sentiram no coração, mas o Deus da providência, o Verbo encarnado, estava ali e soube que eles estavam pensando assim. Mais uma prova da divindade do Senhor Jesus, que ausculta os nossos corações. Ele sabe exatamente o que você está pensando neste momento. Se você não está acreditando nessa palavra, se você está indiferente, ou se você é um crente indiferente quanto à obra do Senhor, Ele sabe exatamente. Então Jesus disse: olha, conhecendo os seus pensamentos, olha aqui no verso 22, Jesus conhecendo os seus pensamentos. Só quem pode conhecer os pensamentos de uma pessoa é Deus. Ali estava o Deus encarnado. João 14, versículo 9, Jesus diz a Filipe perguntou ao Senhor Jesus: Senhor, mestre, tu falas tanto nesse Pai invisível, tu falas tanto no Pai que está no céu, mostra-nos esse Pai, nós queremos conhecê-lo. Eu contemplo com os olhos da fé o gesto do Senhor Jesus. Ele abriu os braços, ele disse: Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Porque Jesus era a imagem visível do Deus invisível. Palmas ao Senhor Jesus. Glória seja dada ao Senhor. A imagem visível do Deus invisível quer dizer que Deus do céu se fez visível, se fez homem, para que nós o conhecêssemos mais. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Glória a Deus. Jesus respondeu: por que arrazoais em vossos corações? Ou seja, por que vocês estão tendo esses pensamentos, argumentando? Arrazoar é argumentar. Por que vocês estão argumentando isto? Só porque eu disse: teus pecados estão perdoados. Aleluia! Mas Jesus já estava preparando uma muito especial para esses homens, esses incrédulos, como em tantas outras vezes, como ele fez com aquela mulher adúltera, que lhe foi apresentada porque foi apanhada em flagrante adultério. Todos pegaram em pedras, porque pela lei de Moisés, uma mulher apanhada em adultério deveria ser apedrejada. E Jesus disse: tudo bem, não há nenhum problema. Agora, quem não tiver pecado aqui dentre vocês, atire a primeira pedra. Glória a Deus. Isso acontece no dia de hoje. Como nós apontamos o outro, como nós apontamos o vizinho, o irmão, qualquer um que cometeu algum delícia. E nós não nos miramos no espelho da palavra de Deus, não fazemos uma introspecção, não olhamos para dentro da nossa alma, e se nós olhássemos realmente, nós verificaríamos quanta sujeira tem dentro de nós, e nós então recolheríamos as nossas pedras. Jesus perguntou: qual é mais fácil? Os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Hein? O que é mais fácil? É dizer: os teus pecados estão perdoados. Primeiro, porque ninguém vai testar. Não existe prova de que os pecados daquele para ali foram perdoados. Apenas palavras. Não existe uma prova
concreta e não foi apresentada naquela hora de que aquele homem foi realmente perdoado. Então, Jesus partiu para o mais difícil, para aqueles que só acreditam se ver, né? Tem muito crente assim, precisa ver para crer, não é verdade? Nós acreditamos mesmo sem ver. Glória seja montada ao Senhor. Glória a Deus. Nós sabemos que as coisas vão acontecer mesmo sem ver. Nós sabemos que Cristo ressuscitou, porque a palavra diz, mesmo que nós não estivéssemos lá, o justo viverá pela fé, da fé e por fé. Glória seja montada ao Senhor. Glória a Deus. E então, para calar de vez os seus adversários, escribas e fariseus, ora, diz o Senhor Jesus, no verso 24, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados. Não é possível que depois desta vocês ainda vão duvidar que eu posso perdoar pecados e que eu sou verdadeiramente o Verbo encarnado, o Deus que se fez homem. O Verbo encarnado quer dizer a palavra de Deus. Jesus é chamado de a palavra de Deus, que se fez carne, quer dizer que se fez homem, veio como homem. Então ele disse, para que sabais disto? Ele se dirigiu ao paralítico e disse, a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Glória a Deus. Aleluia. Aí o que pensaram escribas e fariseus? Depois dessa, baixaram a cabeça, olharam um para o outro e disseram, o que é que nós estamos fazendo aqui, hein? E diz a Bíblia, e todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios nesta casa. Aleluia. Aleluia. Muitos irmãos precisam ver para crer. Às vezes estão carentes de uma profecia, às vezes precisam ver alguém curado, precisa ver testemunhos, porque senão a fé vai lá para baixo. Faz tempo que eu não vejo milagre. Eu te digo nesta noite, coloque um grande espelho na sua frente e todos os dias se mire nesse espelho e veja que você mudou. Glória seja ao Senhor. Este é o maior dos milagres, o milagre do novo nascimento, quando nós nos transformamos em nova criatura. Nós deixamos esse mundo, a pecaminosidade desse mundo, nós largamos tudo para seguir a Cristo. Você, mas eu não noto. Nota sim. Onde você estaria hoje? Domingão, né? Não só hoje, mas sábado. Sábado com domingo, quando junta assim um feriado. Que coisa boa! Onde estava? Já tinha tomado quantas? Hein, meu filho? Quantas? Todas já tinha tomado todas. Então aconteceu a mudança ou não aconteceu? Mudança é novo nascimento. Isso é novo nascimento. Isso é transformação. Isso é regeneração, transformação, novo nascimento. A Bíblia diz que nós somos nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram. Esse que tudo se fez novo. Diga toda a igreja novo. Eu não ouvi novo. Então você quer ver milagre? Ainda quer ver milagre? Ainda quer ver milagre? Você quer ver milagre físico? Vamos ver o milagre da transformação. Deus nos transformou. Essa aqui é a verdade. Você na sua vida pregressa, antes de se converter, você jamais sentiu a alegria que você sente quando está na casa do Senhor. Aleluia. Louvando ao Senhor, abraçando os irmãos, dando glória a Deus.
dando aleluia, cumprimentando com a paz do Senhor Jesus. Jamais você sentiu, eu jamais senti essa alegria, que não é uma alegria de sexta, sábado e domingo, é uma alegria de todos os dias, porque todos os dias nós estamos com o Senhor Jesus. Glórias sejam dadas ao Senhor. Glória a Jesus. Então siga o exemplo do Senhor Jesus. Aleluia. E saiba que os teus pecados, os nossos pecados foram perdoados. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Porque o sangue de Jesus nos purifica e nos lava de todo o pecado deste mundo. Você pode garantir a sua salvação até o último instante da sua vida, o último minuto. Você pode estar no leito de dor, mas se você manifestar sinceramente o desejo de aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, se arrepender dos seus pecados, você recebe o perdão desse que pode perdoar pecados. Glória seja dada ao Senhor. Até o último instante, e nós temos exemplo disso. Jesus perdoou a Maria Madalena. Jesus perdoou Zaqueu, um desonesto, roubador, roubava mesmo. E até Judas Iscariotes. Ele era o tesoureiro da campanha do Senhor Jesus. Diz a Bíblia. Ele que fazia os pagamentos, recebia os valores daqueles que doavam, fazia os pagamentos. E foi esse mesmo que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E quando ele se dirigiu a Jesus no Getsêmani para dar o beijo falso da traição, Jesus diz: amigo, a que vieste? Abro um parênteses para dizer que até na campanha do Senhor Jesus precisava de dinheiro para a manutenção, para comprar os mantimentos. Amém, igreja? Até naquela época. Quanto mais a igreja do Senhor Jesus, que tem tanta coisa para pagar. Então, meus amados, esses fariseus e escribas viram tudo isso e muito mais. Viram até a ressuscitação de Lázaro. 4 dias já no sepulcro. O seu corpo já cheirava mal, segundo diz a sua irmã Marta, na palavra de Deus. Jesus diz a ela: se creres, verás a glória de Deus. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu creio que há pessoas aqui que estavam mortas em seus delitos e pecados, afastados do Senhor, querendo enfrentar os vendavais da vida, independentemente do Senhor, egoisticamente, longe do Senhor. Eu vou enfrentar, eu vou vencer. E devem ter chegado à conclusão que precisava mudar de ideia, que precisava ter um Senhor poderoso que perdoasse pecados, ressuscitasse os mortos e nos desse nova vida. Eu creio que tem aqui muitos que passaram por essa experiência, a experiência do novo nascer, a experiência da transformação, estão sentindo bem melhor, estão sentindo alegria que não pode ser mensurada, não pode ser medida. Nós às vezes temos até dificuldade em dizer, em testemunhar o que
que se passou em nossa vida e por que se passou. De repente, nós nos vemos, nós nos sentimos completamente mudados. Uau, eu estou aqui, mas há poucas semanas eu não estava aqui. Eu odiava a crente, eu odiava a igreja barulhenta. Eita, Senhor. Eu não queria saber do Senhor, eu não queria saber dessa Bíblia, e eu dizia que essa Bíblia foi escrita por homens, e homens são mentirosos. Eu tinha um verdadeiro horror. E agora eu estou na igreja do Senhor. Glória a Deus. Eu me acho agora no meio deles. Eu estou no meio deles. E eu estou sentindo alegria que eu não posso definir. O que foi isso, meu Deus? Foi Jesus na sua vida. Fala com o seu Jesus. Foi Jesus na sua vida. Jesus, Jesus, Jesus em sua vida. Foi Ele que te transformou. Glória a Jesus, glória a Deus. Paralíticos espirituais. Glória a Deus. E nós também nos deparamos com pessoas, até da família, que nós dizemos assim: esse aí, eu lavo as minhas mãos, porque vejo que não tem jeito, ele está perdido. Não larga a prostituição, não larga o adultério, não larga a mentira. Por isso eu nada posso fazer. Nesta noite eu te digo, mas Jesus pode fazer muito. E Ele faz mais do que você pensa. Agora é preciso você liberar a palavra de Deus para essa pessoa, se colocar como soldado de Cristo e liberar a palavra, amém? E interceder por esse que você acha que não tem jeito. Você já fez isso? Não fez. Mas eu convido nesta noite para repensar, não só vocês e eu também, repensarmos nossa conduta, repensarmos como nós vamos fazer a vontade do Senhor. O que devemos fazer para cumprir o ID do Senhor Jesus? Preciso de alguma estratégia que eu ainda não sei. Peça ao Espírito Santo a estratégia e você vai conseguir. Como fizeram esses homens? Ele não tinha condição nenhuma de levar esses homens até os pés do Senhor Jesus. Não há problema, vamos colocar por cima do telhado, mas de hoje ele vai ter encontro com o Senhor Jesus. Glória. Meus amados, esta palavra, que vocês possam refletir muito a respeito disso. Quantas pessoas já passaram pelo seu caminho e você calado estava e calado ficou? As pessoas não souberam, essas pessoas não souberam nem que você é crente, que você frequenta a igreja. Nada. Você ficou igual a eles, você ficou igual a essas pessoas. Você ficou muda e ficou surda, e eles passaram, e Deus lhe deu uma oportunidade de você mostrar a sua fé, e você não mostrou. Reflitamos sobre a nossa condição de soldado, sempre pronto para agir, apresentar Jesus. Amém, querido? Não vamos ficar como o profeta Elias, acabrunhado, em depressão, triste, querendo até morrer, para não enfrentar os desafios. Vamos enfrentar de cabeça erguida todos os desafios que são colocados à nossa frente. Muito obrigado pela sua oportunidade. Amém.